Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Sou o professor Mário Tito Almeida. Mais uma vez estamos juntos aqui neste sábado, 9 da manhã, levando para você discussões de temas internacionais e como isso gera interfaces na nossa vida aqui no Brasil e na Amazônia. O programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. É também uma linha de pesquisa CNPq no grupo que eu sou líder internacional da Amazônia e a gente está quase 13 anos no ar aqui na Rádio UNAMA. Quero mandar um abraço para a galera que está nos acompanhando aqui na 105.5, no radios.unama.br e também aqui na nossa live do Instagram. Estamos ao vivo aqui no Instagram, no @pglobalizando. A Camila Barreto está transmitindo o nosso programa aqui dos bastidores. Fica sabendo como é que a gente organiza o nosso programa aqui na Rádio UNAMA. Gente, é o seguinte, o tema do programa de hoje é muito importante. Vocês vão ver que a gente vai estar trabalhando um tema que vai acontecer, inclusive, a partir da próxima terça-feira. Quer saber o que vai ser? Daqui a pouco eu digo, tá? Vamos logo fazer quais são os nossos locutores que estão comigo, a começar da acadêmica do 4º semestre, Eduarda Miranda. Bom dia, Eduarda. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, equipe. Bom dia, você ouvinte. E já que eu estou aqui, eu queria mandar um abraço para uma das nossas seguidoras no Threads, Tamires de Mello. Legal, Duda. Olha só, quem está com a gente também é o acadêmico do 6º semestre, Marcelo Freitas. Bom dia, Marcelo. Aí, bom dia, professor, bom dia, ouvinte. Eu sou Marcelo Freitas, aluno do 6º semestre. Eu queria dar um salve, um abraço pro nosso seguidor Rubens Guilherme, lá do Twitter. Legal, Marcelo. Quem conclui, quem faz nossa locução ficar cada vez melhor é a acadêmica do 4º semestre, Laura Coelho. Bom dia, Laura. Bom dia, professor. Bom dia a todos presentes aqui no estúdio. Bom dia, você ouvinte. E eu queria aproveitar e mandar um abraço pro nosso seguidor do Instagram, o Lucas Porto. Olha, vai ser muito legal a gente conversar hoje com essa equipe maravilhosa, porque a gente vai falar sobre o Brasil na Assembleia Geral da ONU em 2025. É a reunião geral da Assembleia Geral da ONU, acontece todo ano, na terça-feira do mês de setembro, começam os trabalhos. Não é que a Assembleia Geral vai se reunir só dessa vez, ela está reunida o tempo todo, mas tem uma reunião geral onde vão os chefes de Estado, e para falar sobre isso, diante da crise, do multilateralismo, dos problemas que o mundo apresenta hoje, a reunião da ONU é estratégica. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio UNAMA meu querido amigo internacionalista Victor Oliveira. Ele é mestrando em administração pública pela Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA, é especialista em direito internacional pela UNESA, possui MBA em gestão de projetos pela FIA e graduado em relações internacionais aqui pela UNAMA. Atualmente é coordenador do Laboratório de Estudos do Oriente Médio, LEON, e gestor de projetos na área de educação. Victor Oliveira, que prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, né? Um dia eu era locutor, um dia eu fiz mídia, hoje eu tô aqui sendo entrevistado. Para mim é um prazer enorme. E para tratar, Tito e amigos e colegas que nos ouvem aí, estamos hiperconectados, né? Isso. Tratar desse tema que é um tema tão atual, é um tema que a gente vai ver aqui, que a gente vai passar por uma linha, mas tem muito ramal esse caminho aqui. Então a gente vai puxar de uma coisa para outra, trazer notícias atuais e outras aí também que vão abrilhantar a nossa conversa de hoje. Que legal, o Victor Oliveira vai estar com a gente aqui no programa Globalizando de hoje. Quero logo mandar um abraço pra galera que está acompanhando a gente na nossa live. Que legal, olha, a Luísa Helena tá com a gente, inclusive dando um bom dia pra gente. Muito obrigado, viu, Luísa, por você que tá aqui com a gente. E muita gente vai chegar também. A Jéssica Ellen tá com a gente no programa Globalizando. Vamos então agora a inaugurar a nossa viagem musical. Eduarda Miranda, fala pra gente como é que vai ser essa viagem. Bom, o primeiro lugar que a gente vai decolar vai ser para a China. A playlist do programa de hoje conta com músicas de países que compõem o Conselho de Segurança da ONU. A China, membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, tem poder de veto e influência significativa em decisões sobre paz e segurança. Sua política externa prioriza soberania e não intervenção, mudando resoluções com foco em estabilidade global. E para representar a China, ouviremos 100 Ways de Jackson Wang. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Que viagem musical maravilhosa, a gente viajou pela China, não foi isso, Eduarda? Exatamente, professor. Acabamos de escutar 100 Ways de Jackson Wang.
A China contribui com tropas e recursos para missões de paz, enquanto protege aliados e promove iniciativas como a Belt and Road. Sua abordagem pragmática equilibra responsabilidades globais com prioridades nacionais, consolidando a influência no Conselho. Globalizando. Fique por dentro. E para você ficar por dentro do tema de hoje, em 2025, a ONU completa 80 anos e ela atualmente vem sendo levantados debates sobre a reforma do sistema multilateral, especialmente no Conselho de Segurança, frente aos desafios atuais, exigindo diplomacia preventiva, mediação eficaz e operações de paz mais eficientes. Além disso, as crises humanitárias e os deslocamentos forçados intensificados por mudanças climáticas e insegurança alimentar reforçam a necessidade de respostas coordenadas e emergenciais. A emergência climática, nesse contexto, passa a ser tratada como uma ameaça transversal à paz, à saúde e ao desenvolvimento sustentável. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o internacionalista Vitor Oliveira aqui no programa Globalizando de hoje e, Vitor, a gente vem falando muita coisa sobre essa reunião geral da Assembleia Geral da ONU e o Marcelo traz uma coisa interessante. Nós estamos, sim, num momento de emergências, de temáticas que são globais e, portanto, temas globais exigem governança global. E, nesse sentido, um dos temas globais mais ameaçados é a questão ambiental climática, né? É nesse sentido que o Ricardo Barbosa ele faz uma pergunta que eu achei super interessante, é a seguinte: de que forma o Brasil pode se posicionar como liderança do Sul Global nos debates sobre questão climática e ambiental? Obrigado, Ricardo. Em primeiríssimo lugar, é interessante te primeiro pontuar que o Brasil hoje está recuperando um espaço que um dia foi dele. Perfeito. Então esse é o primeiro ponto. Tratando desse assunto de governança global, a gente está vendo o Brasil agora recuperando o espaço que era dele, então é preciso também desatar alguns nós que haviam ali no passado. Vamos comentar um pouquinho mais adiante. Mas, acima de tudo, o Brasil faz essa movimentação de recuperar esse lugar, também fazendo acenos para o multilateralismo. Beleza. Que também é uma questão que está sendo discutida, embora não seja talvez o principal objetivo agora dessa discussão da Assembleia Geral das Nações Unidas, mas a gente vê ali que o Brasil atua nesses meios multilaterais. Então, é através dessa frente que o Brasil vai fazer. Recentemente, agora, o presidente Lula deu uma entrevista para a Russia Today e perguntaram para ele: poxa, mas você está criticando o que está sendo feito nos Estados Unidos, aqui e acolá, mas por que você não critica ali sobre o que está acontecendo no Irã, o que está acontecendo na Rússia? E ele falou o seguinte: eu penso que as Nações Unidas têm que ter um olhar geográfico. Então eu penso também que essa questão toda ela vai passar por uma questão geográfica. Esses países mais marginais, no sentido de estarem ali transversando a margem da política internacional, eles também estão no palco de relações internacionais. E também são ouvidos. E serão ouvidos. Então, por aí que o Brasil vai atuar, querido. Eu acho o seguinte, viu, Vitor? A gente precisa entender que não dá para um mundo tão marcado por essa globalização, essa transversalidade dos saberes, essa interdependência complexa, pensar em alguém que manda sem perceber a necessidade da governança é dar um tiro no próprio pé, né? Exato, né? E faço minhas as palavras de Ortega y Gasset, que dizem que o indivíduo é o indivíduo e suas circunstâncias. Então exatamente. Temos as circunstâncias aí também na política internacional. E, Marcelo, isso que nós estamos conversando aqui mostra que o internacionalista ele precisa estar atento ao que está acontecendo no mundo, né? Exatamente, professor. O internacionalista ele deve ser capaz de analisar todas essas dinâmicas de poder e o que vem acontecendo na política internacional, assim como está sempre ligado no que acontece na Assembleia Geral, o que acontece nas negociações de Estado, e esse é o nosso papel fundamental aqui. Que para a gente estudar, né, Laura, estudar significa também a gente perceber o quanto a gente pode contribuir com essa discussão, né? Exatamente, a gente estuda para a gente começar a entender melhor e tentar passar o nosso conhecimento adiante, explicando para pais responsáveis como que isso pode se desenvolver, tá? E é muito importante essa visão mais aprofunda, né? Aprofundada, uma visão mais aprofundada e uma visão mais neutra também Perfeito. Do conflito, sem levar lados. Isso é importante para o internacionalista, Vitor, a gente estudar as coisas pensando, entendendo as circunstâncias todas ao redor do que está acontecendo, né? Exato, né? O nosso trabalho é um trabalho de várias frentes, ser internacionalista. A gente acha que ser internacionalista é só
pensar, às vezes, temas de economia, temas de comércio, mas o internacionalista ele pode atuar em tudo. Perfeito. É um profissional ali de diversas frentes. Muito bem, você está no programa Globalizando. Quero mandar um abraço para a galera que está nos acompanhando aqui na live do Instagram. Camila está transmitindo para você. A Sandra Rodrigues, a Jéssica Ellen, a Sophie WSW, simplesmente text, está escrito aqui, eu não sei, mas é assim. A professora Dalva Lima está dizendo o seguinte: bom dia a todos do Globes, professor Mário Tito, professor Vitor. Como sempre, o Globalizando trazendo temas super atuais e interessantíssimos. E a Rose tá dando bom dia pra você, muito obrigado. Também o Rony Coelho tá acompanhando o nosso programa. Vamos de música no programa. A propósito de Rony Coelho, Lara Coelho, pra onde nós vamos? Agora o nosso aviãozinho da playlist ele vai pousar nos Estados Unidos, que usam seu poder de veto para priorizar os interesses geopolíticos, promovendo resoluções que favorecem a sua agenda, como o combate ao terrorismo. Essa postura ela é criticada por marginalizar as nações menos influentes e reforçar a hegemonia estadunidense. Para representar os Estados Unidos, ouviremos Guns N' Roses com Street Child of Mine. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Viagem musical maravilhosa, fomos para os Estados Unidos da América, Laura Coelho. Exatamente, acabamos de ouvir Guns N' Roses com Street Child of Mine. E os Estados Unidos eles são acusados de seletividade, apoiando intervenções convenientes e protegendo seus aliados, como a resolução sobre o conflito palestino. Tais posicionamentos eles comprometem a imparcialidade da ONU, usando o Conselho como palco para alimentar tensões globais. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos aqui com o professor Vitor Oliveira. Ele está conversando com a gente sobre a questão da reunião geral da Assembleia Geral da ONU, posicionamento do Brasil nessa reunião agora em 2025. Manda um abraço para a professora Dalva Lima. A Dalva está dizendo save the date, dia 26 de setembro é dia do internacionalista, o profissional mais completo para tratar de Amazônia, de mundo e suas complexidades, é isso mesmo. Inclusive o próximo programa do próximo sábado vai estar recheado de internacionalistas. Serão 2 horas de duração falando sobre relações internacionais. Aliás, Vitor Oliveira é internacionalista. O Geraldo Silva está lhe perguntando o seguinte: qual a importância da Assembleia Geral como espaço de debate multilateral e como é que isso pode ser afetado pela dinâmica do poder no mundo contemporâneo? Obrigado, Geraldo, pela pergunta. Tito, também acho que a gente precisa entender que nessa reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, ela é, a gente pode dizer assim que ela pode funcionar como uma revisão do que tem sido discutido, mas ela também é quando os países vêm à mesa para dialogar. Então acho que isso fala muito porque a gente tem um espírito do momento. Então a gente tem o espírito do momento, então ali a discussão vai acontecer. Então sempre vai ser refletido o estado atual de coisas do sistema internacional. Perfeito. O que está acontecendo naquele momento. Exatamente. Então é como se a gente estivesse fazendo uma verdadeira revisão do que está sendo discutido agora. Sim. Por outro lado, a gente precisa entender que as dinâmicas do poder, o que tem sido discutido na política internacional, ele acaba ocupando a maior parte da agenda. Então a gente vai ver muita discussão a respeito Rússia e Ucrânia, sim, sobre a questão palestina, sobre as atuações dos Estados Unidos, até que mesmo no nosso continente, intervenções dos Estados Unidos na nossa própria política, que isso também vem sendo feito em outros países, talvez a própria questão do Nepal entre, financiamento à Ucrânia por países europeus, né? E antes de ocorrer a Assembleia Geral, Donald Trump estava no Reino Unido. Foi recebido quase como um rei lá dentro, né? Exatamente, né? Exatamente. Embora ele tenha deixado o rei andar sozinho, foi direto. Mas enfim, né? Um jogo de xadrez ali da vida real. Mas, Geraldo, é sempre o momento atual do sistema internacional que dita qual é o tom da Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, eu acho interessante isso, porque a gente está discutindo o mundo como ele é. Né? Então a gente está vendo essas dinâmicas. E eu queria que tu falasses um pouquinho, né? O Brasil é o primeiro sempre a discursar por uma questão de tradição. Vem o Brasil, depois o país anfitrião, que são os Estados Unidos, aí vem por ordem alfabética. Todo mundo fala. Como é que você vê o fato do Brasil ter esse privilégio de falar por primeiro?
como o Tito bem pontuou, é uma questão histórica em primeiríssimo lugar, né? O Brasil, quando nós observamos a história da criação das Nações Unidas, o Brasil tem um papel fundamental. O Oswaldo Aranha é um dos maiores nomes da história da diplomacia brasileira. Exatamente. E até mundial, por que não, né? Mas é interessante a gente mostrar que o Brasil, historicamente, embora ele tenha tido um período que não, mas o Brasil sempre faz menções a temas que atingem a todos, mas que falam intimamente, umbilicalmente, aqueles países que têm uma vicissitude como a brasileira. Um país que tem as mesmas características do Brasil, países que são subdesenvolvidos, países em desenvolvimento. Então é fundamental essa participação brasileira. Muito bem, Vitor Oliveira conosco no programa Globalizando de hoje. Nós já viajamos para quais países, Eduarda, e para onde nós vamos daqui a pouco? Bom, o nosso aviãozinho já viajou bastante. Ele foi para a China, para os Estados Unidos e agora iremos para a França. A França é um dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e assumiu a presidência mensal do Conselho no último mês de abril. No mês de presidência, o país realizou esforços para que se alcance uma paz justa e duradoura no conflito entre Rússia e Ucrânia. E para representar a França, ouviremos Andalouse de Candice Girac. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Que viagem musical maravilhosa, fomos para a França, Eduarda Miranda. Isso mesmo, professor. Acabamos de escutar Andalouse de Candice Girac. Apesar de ser um membro permanente, a França apoia uma reforma do Conselho de Segurança defendendo o ingresso de países como Brasil, Índia, Alemanha e Japão, bem como de representantes do continente africano. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Olha só, nós estamos com o professor Vitor Oliveira, ele está com a gente aqui, ele é internacionalista, é um prazer muito grande recebê-lo, ele que já fez parte da equipe do Globalizando, ver esses ex-alunos que trabalharam nesse projeto de extensão e agora estão caminhando com as próprias pernas, brilhando em outros palcos da vida, nos deixa muito felizes. E a Fernanda Lima, Vitor, está fazendo uma pergunta que eu acho bem legal, porque se trata também de quem financia o quê, né? Então ela pergunta o seguinte: quais são os problemas de financiamento e quais os impactos em organizações internacionais que estão ligadas à ONU? Bom, boa pergunta, Fernando. Como diz o velho ditado, quem quer rir tem que fazer rir. Então a ONU precisa de dinheiro, obviamente os estados têm uma cota de contribuição ali que é repassada às Nações Unidas. Sim. E depois ela é dividida ali. Dentro do sistema da ONU, a gente também tem outras organizações internacionais ali que são do sistema que a gente chama de sistema onusiano. Alguns países decidem não fazer parte de alguns decidem se retirar de outras, a exemplo de Estados Unidos, em algum momento também o Egito, também Israel em relação à Unesco, mas ali a gente tem outras organizações também muitíssimo importantes. Então, o que acontece? Se o repasse não é feito, talvez o trabalho das Nações Unidas ele fica sendo muito mais teórico, um trabalho muito mais contemplativo, e você sai um pouco da realidade da praxis. Sem dúvida. Das relações internacionais. E hoje a ONU passa por uma questão que vai refletir não só a economia internacional, países com problemas financeiros, obviamente eles vão pensar primeiro no que está ocorrendo internamente, mas também a gente pensa que esse repasse, muitas vezes, ele também é atrasado, ele é diminuído, dado a vontade dos países. Exatamente. Então, querem colaborar ou não querem colaborar. E, portanto, se os Estados Unidos não acreditam mais no multilateralismo, ele vai financiar menos as atividades. Exatamente, né? Então, e aí a gente tem conflitos, os países da Europa hoje estão em vistas de problemas muito sérios do que diz respeito a esse repasse de verbas e muitas vezes até mesmo bélico para o Ucrânia, mas ao outro lado a gente vê também não digo que é um nascimento, porque isso já existe há muito tempo, que seria a cooperação pela parte da China. Então você vê também, a China hoje ela tem um viés muito mais multilateralista que os Estados Unidos. Perfeito, que faz parte inclusive da própria política dela. Exato. Externa, né? Marcelo, você é um dos líderes do Globalizando da CIONU, e nós vamos discutir exatamente isso. Isso está na pauta do dia também, né? Exatamente, professor. As simulações são muito importantes para os vários cursos de relações internacionais no Brasil e no mundo todo. E aqui na região a gente tem a CIONU,
que a desse ano é a ano 2025, e é a maior da região, a mais importante, e ela vai reunir todos os alunos do curso, discentes, docentes, para discutir exatamente isso, sobre a crise do multilateralismo, sobre seus impactos, os impactos no meio ambiente, os impactos na economia e etc. Muito bem, a gente vai daqui a pouco conversar com o Vitor, foi um dos grandes delegados muito ativos nas várias simulações que houve, ganhou até prêmio de melhor debatedor, de melhor delegação. É uma atividade muito boa, eu sinto saudade, inclusive. Nós vamos chegar a conversar com você sobre isso. Vamos para as ruas da Grande Belém, vamos acompanhar mais um quadro do programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. Olha só, nosso produtor, o Felipe Ranieri está aqui para participar do nosso programa de hoje. Bom dia, Felipe. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia, pessoal do estúdio, bom dia a você que nos ouve. Hoje estou falando aqui da Praça Valdemar Henrique, onde está acontecendo o Dia Mundial da Limpeza, e para entender melhor sobre esse evento, falaremos com a Tamílis Silva, que é professora de pedagogia, sanitarista e está aqui como uma das líderes da UNAMA na responsabilidade social do evento. Bom dia, Tamílis, é uma honra. Bom dia a todos, bom dia professor Mário Tito, bom dia a todos do Globalizando. É um prazer imenso ter vocês aqui e agradeço pela presença de vocês em vir divulgar esse momento tão importante. Perfeito, professora. De maneira inicial, nós gostaríamos de saber como funciona o Dia Mundial da Limpeza. Tá certo. Bom, hoje é um dia alusivo à limpeza dos espaços públicos e este ano nós recebemos um convite do Instituto Limpa Brasil, que está focando suas ações em Belém, por conta de todo o contexto que nós estamos vivenciando, e eles nos convidaram para ser parceiros desse momento. Então, a ação focal do Limpa Brasil está em Belém, e a ação de limpeza estará acontecendo daqui a pouco no mercado do Ver o Peso. Então, nós estamos em concentração na Praça Valdemar Henrique e daqui a pouco todos vão ser direcionados para Castilho França, para o Ver o Peso, para o Espaço da Pedra, para realizar a limpeza de resíduos. Perfeito, professora Tamílis. Recentemente, nós temos falado muito sobre questão ambiental e a gente sabe que a palavra convence, mas o exemplo ele arrasta, né, professora? Então, como você enxerga os resultados desse evento para a sociedade? Bom, os resultados é a demonstração prática de que os resíduos sólidos, a questão dos resíduos sólidos é uma problemática de toda a sociedade, é uma problemática de todos nós. Então, quando o Instituto Nacional vem para Belém e convida todos para ir às ruas e colher esses resíduos, recolher esses resíduos para destinar corretamente, é um exemplo prático de que isso precisa ser uma vivência nossa do dia a dia. Isso precisa ser uma prática de todos nós do dia a dia. Então, é um momento muito importante nós termos essa repercussão nacional de que Belém está sendo o centro das discussões da gestão de resíduos sólidos, da prática do que é preservar realmente os nossos espaços públicos e privados. Ótimo, professora. Eventos como esse realmente são muito importantes, tanto para a nossa cidade quanto para o mundo inteiro. E esse foi mais um momento das externas no programa Globalizando, direto da Praça Valdemar Henrique, hoje com a participação ilustre da professora Tamílis Silva. Meus agradecimentos, Tamílis. Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade, obrigada, professor Mário Tito, tá bom? Pelo momento da fala. E espero que vocês acompanhem nas redes sociais para contemplar esse momento muito, muito bonito, muito importante. A praça está cheia, a praça está movimentada. Já tivemos ainda há pouco uma apresentação de grupo de carimbó e vamos finalizar a ação de limpeza com o arrastão do pavulagem. Então, quando terminar, vem todo mundo com o arrastão do pavulagem para celebrar esse momento. Muito importante. Obrigada. Excelente, professora. Aos ouvintes, obrigado pela atenção. E ao estúdio, é com você, professor Mário Tito. Sensacional tua conversa com a professora Tamílis, de fato, um movimento importantíssimo, Limpa Brasil, Limpa Belém, significa também limpar nossas mentes de todo negacionismo, tudo aquilo que nos tira da certeza de sermos democratas, é isso mesmo. Quero mandar um abraço pra galera que tá nos acompanhando aqui na nossa live do Instagram, olha só, a Sophie tá dizendo um beijo e muitos cumprimentos para o professor Vitor, diretamente da Argentina, tô te ouvindo aqui, te admiro muito, professor, a Sophie tá mandando um abraço pra você.
E olha só, muito bom saber que você está com a gente. E com isso a gente vai chegar à última etapa da viagem musical. Neste bloco, eu vou para Marcelo Freitas. Ô Marcelo, vamos lá. Olá, professor. A nossa playlist já passou por China, Estados Unidos e França. E agora vamos pousar no Reino Unido. O Reino Unido, que vem sendo um dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e segue comprometido com a promoção da paz e da segurança internacional em um cenário global cada vez mais complexo, conforme declarado nos pronunciamentos recentes. E para representar o Reino Unido, ouviremos Walk, de Quabs. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nossa viagem musical agora passou pelo Reino Unido, né, Marcelo? Exatamente, professor. Acabamos de escutar o Walk, de Quabs. E fazendo-se valer de seu lugar como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, o Reino Unido ele tem se posicionado em questões críticas, dependendo da imposição de sanções ao Irã em razão do seu programa nuclear. Muito bem, Laura Coelho, estamos terminando este bloco e nós vamos viajar para o próximo bloco. Por onde, Laura? Então, eu convido você, ouvinte, a nos acompanhar no próximo bloco, porque a nossa playlist ela vai passar pela Rússia, Colômbia, República Democrática do Congo e, é claro, a gente sempre volta para casa, para o Brasil. É isso mesmo, você está no programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos após o nosso apoio cultural. Está no ar programa Globalizando da Unama FM. Nós estamos de volta aqui no programa Globalizando aqui na Rádio Unama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Nos bastidores aqui na nossa live do Instagram que a Camila está transmitindo, nós estamos conversando sobre a Ciono e o simpósio. Olha só, o simpósio é aberto a todas as pessoas. A simulação é só para os alunos de Relações Internacionais da Unama, mas o simpósio é para qualquer pessoa que queira participar, apresentar trabalhos. Todo mundo vai participar. Daqui a pouco o Marcelo, inclusive, vai falar aqui na rádio sobre o simpósio, porque hoje nós estamos conversando com o Vitor Oliveira, falando sobre o Brasil na Assembleia Geral da ONU em 2025. Todo ano, a terceira terça-feira do mês de setembro é reservada para o início das reuniões gerais, onde todos os presidentes, chefes de Estado, primeiro-ministro vão a Nova York, para a sede da ONU, para apresentar as suas manifestações. É uma grande oportunidade de saber o que é que os países pensam com relação aos temas do mundo, e o Brasil é sempre o primeiro a falar. É por isso que a gente está discutindo sobre o Brasil na Assembleia Geral da ONU 2025. O Vitor Oliveira é mestrando em Administração Pública pela UFRA, especialista em Direito Internacional pela UNESA, possui MBA em Gestão de Projetos pela FIA e graduado em Relações Internacionais aqui pela nossa universidade, e atualmente é coordenador do Laboratório de Estudos do Oriente Médio, o Leon. Então nós vamos voltar para a nossa viagem musical, e aí já passou pela China, pelos Estados Unidos, pela França, pelo Reino Unido, e agora é por causa do Conselho de Segurança, Marcelo? Exatamente, professor. Agora nós vamos pousar na Rússia, que a Rússia herdou seu assento no Conselho de Segurança da ONU da antiga União Soviética e é o país que mais utilizou o veto no Conselho. E para representar a Rússia, ouviremos Igor Krid com a música Mr. e Mrs. Smith. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Maravilhosa, olha só que legal, nós fomos pra Rússia, não é isso, Marcelo? Exatamente, professor. Acabamos de ouvir a música do artista russo Igor Krid, Mr. e Mrs. Smith. E a Rússia, ela é uma defensora da concepção da multipolaridade da ONU, o que reforça a noção de soberania como um privilégio exclusivo das potências reconhecidas. Globalizando. Fique por dentro. Na Assembleia Geral da ONU de 2025, o presidente Lula deve reforçar a defesa da soberania nacional e do multilateralismo, rejeitando medidas unilaterais. Às vésperas da COP30 em Belém, Lula também deve destacar a Amazônia e a governança climática, inserindo o tema em uma lógica de cooperação global, além de defender a reforma da ONU e propor soluções coletivas para a crise climática. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
Nós estamos com o internacionalista Vitor Oliveira, está aqui com a gente do programa Globalizando, falando um pouco sobre essa questão da reunião geral da Assembleia Geral da ONU, o papel do Brasil nesse processo. A Eduarda Miranda falava agora como é que o Brasil pode se posicionar exatamente nessa arena que é a Assembleia Geral. O André Moura lhe pergunta o seguinte: quais serão os principais problemas que essa Assembleia Geral de 2025 deverá enfrentar, especialmente em relação à crise no multilateralismo? André, obrigado pela pergunta. Acho que, sendo muito direto, é tentar conferir credibilidade de novo ao multilateralismo. Ah, legal. Essa é a primeira coisa. Perfeito. Porque como é que você vai falar de multilateralismo no momento em que quem deveria discutir multilateralismo quer saber de outra coisa? Exato. Então aí a gente corre o primeiro risco, que talvez seja um esvaziamento das discussões que vão por aí, ou, o que é o mais provável que aconteça, que essas discussões elas sejam ocupadas ou elas sejam realizadas por países que querem fazer a conversa aí por esse caminho. Boa. Então essa é a primeira questão que a gente vai ver. E depois, Tito, pode ir. O outro evento maior das Nações Unidas após a Assembleia Geral da ONU, qual é? Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Esse mesmo raciocínio que você está fazendo sobre a reunião da Assembleia Geral pode se aplicar à COP30. Ah, mas alguns países podem não querer, mas os outros querem. De repente é um caminho, né? Exato. E aí a gente precisa entender que quando a gente fala de governança global, esse nome bonito, a gente está falando nada mais do que um conjunto de procedimentos, de formas de agir, que aí eles podem ser não só institucionais, mas também muitas vezes jurídicos, de como se deve agir em relação ao tema, enquanto são pontos pacíficos em relação a todos os países. Então, com isso em vista, a gente tem que entender que, quando a gente fala de meio ambiente, em primeiro lugar, não existe outro planeta, é esse aqui, pronto. Exato, não existe planeta B. E o segundo é que se nenhum fizer a sua parte, ou se poucos fizerem a sua parte, ou alguém vai fazer mais pelos outros, e aí vai se criar essa razão ela fica desequilibrada. Exato. Ou todo mundo pelo menos reconhece e diz que, olha, existe ameaça, o problema é real, como já é há muito tempo. Sim, né? Perfeito. Então vamos resolver agir. Então são esses dois pontos que a gente precisa ver em relação ao multilateralismo e meio ambiente. E o Eduardo Oliveira está lhe perguntando o seguinte: será que o Trump vai seguir com a ideia de barrar os diplomatas brasileiros? Até então o visto diplomático era garantido. Boa pergunta, Eduardo. Depois do que ele fez com o Jimmy Kimmel, eu acredito que... Exatamente. Eu acho então assim... é interessante a gente parar para pensar que, né, os Estados Unidos, que se orgulha tanto, pode fazer isso. Por outro lado, eu acho que talvez seja até seria um problema diplomático, um vexame diplomático gigantesco. Claro. Ano que vem os Estados Unidos vai sediar a Copa do Mundo. Então, se continuar assim, né, é muito mais bravata do que efetivamente... Exato. Jogar pra torcida. Exatamente, né? Como ele vem fazendo, inclusive do ponto de vista do comércio internacional. Lançou sanções contra o Brasil, tá retomando tudo de volta. Então vamos acompanhar, é bom para acompanhar nesses próximos dias, viu? A propósito de acompanhar nos próximos dias, temos nossa viagem musical. Laura Coelho, para onde nós vamos? Nosso aviãozinho agora, ele está pousando na Colômbia, que fez parte do Conselho de Segurança da ONU por 7 vezes desde seu ingresso em 1945 e deve retornar ao assento em 2026. Para representar a Colômbia, ouviremos J Balvin e Willy William com Mi Gente. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Que viagem musical maravilhosa, fomos para a Colômbia, Laura. Exatamente, professora, acabamos de ouvir Mi Gente, de J Balvin e Willy William. A Colômbia, como membro do Conselho de Segurança da ONU, visa principalmente a promoção dos direitos humanos, além de manter o foco no multilateralismo e na responsabilidade coletiva. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. É isso mesmo, estamos com o Vitor Oliveira aqui conosco no programa Globalizando de hoje. Uma discussão de altíssima qualidade, é muito contemporâneo o que nós estamos dizendo. Aliás, a gente estuda em relações internacionais temas muito contemporâneos. Eu costumo dizer para os meus alunos de RI que, de fato, nós estamos vivendo tempos onde o internacionalista, mais do que útil, ele é necessário. Então, a gente precisa ter sempre a esperança de poder ter pesquisadores cada vez mais profundos sobre isso. Vamos acompanhar. Tem nossos ouvintes participando. Olá, bom dia. Eu me chamo Leonardo Ferraz, sou acadêmico do 6º semestre de RI da UNAMA. Estou assistindo o programa e aqui me surgiu uma dúvida. Quais são os principais problemas que poderão ser enfrentados na AG 2025?
Obrigado, Leonardo. Obrigado pela pergunta. No sexto semestre vai fazer a Ciona esse ano, né? Exatamente. Está organizando a Ciona. Então é bem interessante a gente pensar que... A gente pode destacar dois problemas que vão acontecer ali. Em primeiro lugar essa relação de alguns países com os Estados Unidos. Isso é a primeira coisa, né? A Assembleia Geral da ONU acontece nos Estados Unidos, em Nova York, então é nos Estados Unidos, então tem essa questão lá. Por outro lado, a gente vê também essas discussões que vão haver mais acaloradas a respeito de alguns conflitos que estão acontecendo. Ressalto aqui Rússia e Ucrânia e também a questão palestina, que está sempre alta. Inclusive, uma votação para o cessar-fogo imediato não passou por conta dos Estados Unidos. Ele vetou efetivamente essa resolução, né? Exato. Então, aí poderia-se falar aí de talvez um cessar-fogo, mas ali os Estados Unidos foi lá e barrou. Então, essa é outra questão. Um outro ponto que a gente vai ter aqui também é que, para o Brasil especificamente, o Brasil tem que mobilizar os países para a COP, isso de duas frentes. Primeiro, mobilizar esses países para entender a urgência do tema que vai ser discutido. Legal. E segundo, mobilizar os países para que participem. Que vai ser também outro desafio. Outro desafio. E a gente aqui pode falar com muita propriedade em relação a isso. Claro, né? Claro. Mas eu vejo que esses são os problemas ali que figuram como os principais no que diz respeito a essa Assembleia Geral desse ano. A figura do Trump acaba, de alguma forma, criando certos problemas até diplomáticos. Por exemplo, o ministro da Saúde, o Padilha, ele foi... você pode ir, estava sem visto, você pode vir, mas só nos 5 quarteirões ali que estão na Assembleia Geral da ONU, lá da sede da ONU. Ele disse, então não vou, porque de certa forma é mais restringir o espaço. Então, essas questões diplomáticas colocam até em papel meio ridículo os Estados Unidos, porque ao invés de poder ajudar nesse processo, ele acaba atrapalhando, né? Exatamente, né? E você vê também aí, como o professor colocou anteriormente, a palavra bravata, né? Nesse caso aqui, eu acho que é uma bravata já um pouco mais vitaminada, mas é uma forma também de você querer, não digo não desprezar, mas de você querer também diminuir um pouco a participação de um outro país e de uma autoridade, né? Sem dúvida. E aí tem uma questão que o nosso ouvinte precisa saber, né? Tem um movimento muito grande no mundo exatamente para que a Palestina seja reconhecida como Estado independente. Só que ela não pode entrar, os representantes não podem entrar nos Estados Unidos, então eles vão gravar, é a primeira vez que vai acontecer, eles vão gravar o posicionamento deles na Assembleia Geral da ONU. Então, todas essas questões colocam-se em crise o multilateralismo, mas é hora também de defendê-lo, né, Vitor? Exato, exatamente. Muito bem posto, essa hora de defender o multilateralismo, ainda mais nós, sendo brasileiros, internacionalistas brasileiros amazônicos. A gente precisa debater o multilateralismo, precisa trabalhar com o multilateralismo, porque o multilateralismo é a chance que a gente tem de participar dessa receita de bolo. É a chance de a gente pegar, nem que seja... Se a gente ficar de longe, a gente pega a migalha do bolo. Exato. Se a gente participar, a gente pelo menos ajuda ali a quebrar um ovo, a botar um trigozinho, um fermento. Alguma coisa do tipo. Então, acho que nesse ponto, para o Brasil, é fundamental essa participação. Agora... É curioso até que nos Estados Unidos, se você levantar uma bandeira da Palestina, você pode ir preso. Pois justamente, é o que está acontecendo. Então, muito interessante você ficar por dentro do que nós estamos discutindo aqui no programa Globalizando de hoje. Eduarda Miranda, vamos para a África, né? Exatamente, professor. O nosso aviãozinho já passou pela China, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e Colômbia e agora vamos para a República Democrática do Congo. Foi eleita em 2025 como membro não permanente do Conselho de Segurança após obter 183 votos na Assembleia Geral. Para representar a República Democrática do Congo, ouviremos Wari Wari por Gai Gai Fao. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical tá voltando nesse momento agora, viajamos pro Congo, não é isso, Duda? Exatamente, professor, acabamos de escutar Wari Wari por Gai Gai Fao. Esta é a terceira vez que a República Democrática do Congo ocupa a cadeira, marcando seu retorno com um importante reconhecimento diplomático e reforçando seu papel no cenário internacional. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia.
Normalmente, um produtor do site Internacional da Amazônia entra nesse espaço para falar um pouco da produção do site Internacional da Amazônia. Hoje eu mesmo vou falar exatamente para falar da importância desse projeto de extensão que nós temos aqui em Relações Internacionais. O site Internacional da Amazônia tem como subtítulo, inclusive, você está vendo quem está na live, está acompanhando nesse momento, o olhar dos internacionalistas amazônidas para o mundo. É isso que a gente quer com o site. Então, se você ainda não conhece o site Internacional da Amazônia, o endereço é internacionaldaamazônia.com, que é o nosso endereço, e você pode acompanhar também no nosso Instagram, no Facebook, também no Twitter, sempre internacionaldaamazônia.com, e isso para nós é muito importante. O que é que tem no site Internacional da Amazônia? Tem artigos acadêmicos, por exemplo, o último que saiu do dia 19 foi sobre o Brasil na Assembleia Geral da ONU em 2025, aspectos relevantes, ou seja, o que nós estamos discutindo aqui na rádio também já foi assunto de artigo acadêmico da Isabelle Gama, do segundo semestre, um tema muito legal, ela escreveu muito bem. Se você quiser saber o que é que ela fez, o que é que ela escreveu, basta ir lá no nosso site de artigos acadêmicos. Temos muita coisa também. Você encontra, por exemplo, personalidades internacionais, você encontra também resenhas de livros, tem Amazônia em Foco, tem pensamentos internacionalistas, tem muita coisa. Inclusive, o pensamento internacionalista dessa semana foi sobre a Cynthia Enloe, da teoria de gênero, muita coisa legal. Então, o site Internacional da Amazônia é um momento para você ficar por dentro também de relações internacionais aqui da Universidade da Amazônia. E você também pode acompanhar a gente no nosso site através dos seus endereços nas redes sociais. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Vitor Oliveira, estão quase chegando aqui ao final do nosso programa, mas tem uma pergunta que eu acho que eu não poderia deixar de apresentar para você, do Iago Souza no Twitter. Qual o papel do Brasil na Assembleia Geral da ONU de 2025, com destaques para temas como Amazônia, governança climática e COP30? Bom, Iago, acho que o Brasil precisa fazer tudo isso, o papel da nossa diplomacia, mas fazendo isso a ótica da denúncia da intromissão dos Estados Unidos na nossa soberania. Sem dúvida, sem dúvida. Então, a gente precisa defender a governança global sobre o clima, ressaltando que os Estados Unidos querem se intrometer na nossa política. A gente precisa convidar os países para a COP30, denunciando que os Estados Unidos querem se meter na nossa política, porque isso não é espaço. Não é espaço, não é espaço para isso. Perfeitamente. Então, eu acredito que o papel que o Brasil desempenha na Assembleia Geral das Nações Unidas, esse papel histórico que ele tem de indicar os debates antes de que os Estados Unidos falem, que é o dono da casa, vamos dizer assim. Sim. Mas, acima de tudo, é papel do Brasil denunciar esse momento. O Brasil não é o único que vem sofrendo com isso. Aqui mesmo na região, né, que tem com a Venezuela e tudo mais. Então, o Brasil vai ganhar um destaque nisso, mas também essa posição coloca o Brasil num papel e numa posição, desempenhando um papel importante no que diz respeito ao Sul Global também. Perfeito. Uma liderança do Sul Global. Exatamente, exatamente. Muito embora muitos de nós, até mesmo próprios patriotas, nossos, supostamente assim, não queiram que o Brasil ocupe essa função. Exato. Queiram que o Brasil seja um mero reprodutor de ideias americanas. Subserviente, inclusive. Exatamente, mas esse não é o papel da nossa diplomacia. Perfeito. Inclusive, olha, o Brasil, o Eduardo está dizendo, aderiu ao processo que acusa Israel de genocídio. Ele aderiu a esse processo que corre na Corte Internacional de Justiça. Exatamente, exatamente. Aí a gente aproveita para relembrar também a linha do que o Eduardo falou agora, esse comentário do Eduardo super pertinente, é que também o Brasil e Israel tem tido ali umas rusgas no que diz respeito a embaixador, em respeito ao rebaixamento das relações diplomáticas entre os dois países. Então isso aí talvez adiciona mais uma camada de entendimento a uma relação que já vem se desgastando. Mas é interessante porque, ao mesmo tempo, não se deixa de comprar armamento israelense. Então tem uma dicotomia aí, né? Exatamente. É exatamente como os países europeus ainda comprando coisas russas. Perfeitamente. Então, Laura, você quer falar? Eu queria só colocar que a gente deveria a gente deveria apontar a ingerência dos Estados Unidos dentro da nossa soberania e, além disso, a gente deveria convidar os países a vir e financiar os projetos também, né? Sem dúvida. Que vai ser um grande desafio da COP30. Que vai ser um grande desafio da COP30, porque, segundo o governo norte-americano, eles falaram que eles não vêm. Exato. E eles são, tipo, os maiores financiadores. Então, a gente precisa do dinheiro para os projetos seguirem adiante. Exatamente. Porque sem dinheiro,
Quero só lembrar que isso é importantíssimo. Não gere. Muito importante, porque lá no Azerbaijão disseram, não, em Belém a gente resolve o problema do financiamento. Provavelmente não vai resolver. Mas é uma questão que eu queria te perguntar, agora sim, Marcelo, vai ter a Ciono, vai ter o simpósio. Eu queria que tu falasse um pouquinho do simpósio, porque o Vitor levanta a questão, o internacionalista tem que estar muito ligado. Como é que vai ser o simpósio? Exatamente, professor. O nosso simpósio de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia ocorre paralelamente à Ciono e ele é aberto a toda a comunidade acadêmica em geral para submeter artigos. Estamos com as inscrições abertas, o edital ainda está aberto, então estamos aceitando submissões. E o simpósio ele vai discutir exatamente sobre os impactos do colapso do multilateralismo em muitos temas. Os nossos principais temas são meio ambiente, economia e o direito internacional. Então, se você tiver um artigo, uma submissão sobre esses temas, você pode submeter e ficaremos muito gratos com isso. Só seguir nossas redes sociais da Ciono, não é isso? No Instagram, exatamente. Né? Estamos totalmente abertos, todas as nossas informações do simpósio, da simulação estão todas nas nossas redes sociais. Então, siga lá, Ciono 2025. Muito bem, muito bem. O Marcelo faz parte dessa equipe, o Vitor já fez parte também, o 6º semestre organiza essa Ciono. Tá terminando o tempo do Globalizando, vou voltar contigo, Marcelo Freitas. Nós vamos voltar para o Brasil agora, não é isso? Exatamente, professor. O nosso aviãozinho da playlist passou por China, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia, Colômbia, Congo e agora voltamos para o Brasil. O Brasil, que é membro fundador da ONU e já ocupou diversas vezes uma cadeira rotativa no Conselho de Segurança, sendo um dos países em desenvolvimento mais ativos nesse espaço institucional. E para representar o Brasil, ouviremos Malandragem, de Cássia Eller. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Cássia Eller no programa Globalizando de hoje, Marcelo Freitas. Exatamente, acabamos de ouvir Malandragem, de Cássia Eller, do Brasil. E o Brasil pleiteia um assento permanente no Conselho de Segurança, fazendo-se valer de sua relevância econômica, territorial e política, além de sua participação constante em missões de paz. E este foi o programa Globalizando de hoje. Acabou o Globalizando, passou rápido pra caramba. Aliás, 1 hora passa muito rápido. Uma conversa de qualidade que a gente tem todo sábado aqui às 9 da manhã aqui na Rádio Nama FM 105.5, radio.nama.br e também a nossa live no Instagram, @pglobalizando. Sou o professor Mário Tito Almeida. Prazer muito grande saber que você está com a gente. Um abraço a você que nos acompanha em todos os lugares aqui da Grande Belém, também pela internet, pela grande rede. Deixa eu agradecer muito a presença do Vitor Oliveira. Vitor, prazer te receber aqui. Outras vezes virão e é sempre um prazer te receber com grandes reflexões, viu? Professor, um professor diz, não é um convite, é uma convocação. Então, para mim é um prazer estar aqui, é um prazer estar em contato com a turma de agora, essa turma boa que está ali, né? Fico feliz de ver que hoje o programa está maior, o programa está mais institucionalizado, né? Então isso é fundamental. Eu tenho certeza que cada um de vocês ali na frente, quando vocês virem os ganhos profissionais da rádio e de tudo que acontece aqui, vocês vão dizer, olha, valeu a pena, e vocês vão agradecer esse cara. Ainda bem que, de fato, agora talvez não perceba, mas lá na frente vai fazer uma diferença tremenda. Quero agradecer quem fez pergunta: Ricardo Barbosa, Geraldo Silva, Iago Souza, Fernando Lima, André Moura e Leonardo Ferraz. Na locução, que bom tivemos quem faz parte da equipe de mídias, Eduarda Miranda, muito obrigado, parabéns. Eu que agradeço, professor. E o próximo tema do nosso próximo sábado é a importância do internacionalista na Amazônia. Por favor, assista. É isso mesmo. São 2 horas de duração no próximo sábado. Quero logo dizer, de 9 às 11 teremos muita coisa aqui no nosso programa. E também eu tive o prazer de ter comigo aqui na locução Marcelo Freitas, faz parte da equipe de mídias. Obrigado, Marcelo. Exatamente, professor. Obrigado por fazer parte do programa e eu queria convidar todos a nos seguir nas nossas redes sociais. No Twitter, @pglobalizando, no Instagram, @pglobalizando. E também quem esteve com a gente da equipe da playlist, Laura Coelho. Obrigado, Laura. Obrigada, professor. Eu queria agradecer a participação, eu queria agradecer a todos aqui presentes. E o programa Globalizando ele vai ficar disponível a partir de terça-feira no formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcasts,
todos como o programa Globalizando. Legal, a Sandra Santos está dizendo parabéns pelo programa, muito obrigado. A direção de estúdio hoje foi de João Victor Barra, que esteve à frente do nosso programa, do nosso estúdio. No cronômetro, Enzo de Luca, controlando o tempo do nosso programa. Na transmissão da live, a Camila Barreto, direto de São Miguel do Guamá. E este programa também foi produzido por Eduardo Oliveira, coordenador executivo, Carol Matsura na gestão de liderança, Vitória Magno nas orientações, Maria Clara Barata, Vitória Santos, Soraya Pinheiro, Krigor Lutemeyer e Miguel Cabral na playlist, Maria Luísa Garcia, Alice Cardoso, José Cherne, Yasmin Cavalcante, Sátia Lobato, Roseli Ribeiro no Globalizando News, Rita Polaro, Emi Vilas Boas, Nina Fernandes, Marília Martins, Mayumi Feitosa nas mídias, Lara Rabelo, Ana Clara Duarte, Eduarda Cavalcante, Camila Valentim, Giovana Palheta e Gabriel Reis nas externas, Sérgio Salles, Felipe Leão, Luciano Trindade nas entrevistas, Brenda Macedo, João Caio Cunha no conteúdo, Yane de Paula, Joelma Costa, Isabela Soares no roteiro, Letícia Costa, Ana Beatriz Pinheiro, Maiara Batalha na revisão, Nina Fernandes no Globalizando Breaking Live, Daiane Almeida, Suane Rocha, Luísa Costa no arquivo, documentação e relatórios. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação de áudio, o Ardel Monteiro. Obrigado, Ardel. A apresentação foi minha, professor Mário Tito Almeida, e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Tchau, pessoal!